quero te convidar a fechar os seus olhos, soltar as suas mãos. Você está na casa do seu Pai, você tem liberdade na casa do seu Pai. Esqueça quem está do seu lado nesse momento, por mais próximo que você seja. Esse é o momento de entregarmos tudo ao Senhor. Eu sei que talvez você está cansado ou cansada, que foi uma semana puxada, eu sei. Então entregue com as suas últimas forças todo o teu louvor, toda a tua adoração, com alegria. Entregue sem reservas aquilo que você tem. Não retenha nada, amém? Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Tu me guardas. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites.
chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer e a terra clama, oh, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Nós reverenciamos o Teu nome, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua presença, reconhecemos o poder que há no nome de Jesus, reconhecemos o poder da Tua palavra, reconhecemos que Tu és o mesmo de ontem, de hoje, e é aquele que será, é aquele que continuará nos cuidando, e é aquele que há de vir. Aleluia! E nós Te louvamos, Pai. Nesta noite, Senhor, nós estamos reunidos, Senhor, clamando, porque nós desejamos sim o céu na terra, Senhor, o céu neste lugar, o céu na terra, o céu sobre as nossas vidas, o céu na realidade dos nossos dias. Nós clamamos a Ti. Tu tens liberdade em nossas vidas, Tu tens liberdade neste lugar, Tu tens liberdade na nossa vida, Pai, nos nossos pensamentos. Tu tens liberdade, se mova em nós, sobre nós e através de nós, Senhor. Shibri andari canta shiri anda shei. E a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. E a terra clama, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Queridos, eu quero ler um trecho deste livro aqui, Verdadeiros Profetas, do Fernando Leal, e depois nós vamos louvar mais um pouquinho. E esse livro diz assim, até eu postei no grupo da igreja, o profeta e a igreja local. Hoje de manhã eu postei uma foto lá. Mas na página seguinte diz assim: o significado de igreja no Novo Testamento é um corpo de indivíduos que foram chamados, diga comigo, chamados, convocados e separados para os propósitos de Deus. E segue dizendo assim: a igreja é uma assembleia de Deus em cada cidade, composta por pessoas que foram salvas. Eu fui salvo. E chamadas para tomar decisões eternas que afetarão a própria atmosfera de sua região. Deus nunca pretendeu que a igreja fosse um local simplesmente. Deus nunca pretendeu que a igreja local fosse simplesmente um corpo silencioso e oculto de crentes. Em vez disso, Ele pretendia que a igreja fosse sua voz e poder governante
chamadas para tomar decisões. Diga assim: eu fui chamado para tomar decisões. Aleluia, aleluia. Foram chamados para tomar decisões que impactarão a atmosfera do seu ambiente local para Deus. Portanto, quando no Novo Testamento usa a palavra igreja, transmite uma mensagem incrivelmente importante. Desde o início, o plano de Deus para cada congregação não era que se escondessem ou se encolhessem de medo, mas sim que ascendessem uma posição de poder e influência no lugar onde Deus os havia chamado para cumprir uma missão específica em sua região ou comunidade. Aleluia! Eu não sei você, mas eu me alegro com isso. Eu me alegro com isso, porque hoje de manhã, quando eu li isso, eu digo: Senhor, é isso que queima no meu coração. Nós não fomos chamados para viver ocultos, escondidos ou calados. E o Espírito Santo me inspirou a trazer isso e ler para você, porque você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. E da sua boca partem decisões eternas. Da sua boca partem decisões eternas. E o que é que você está disposto a fazer nessa noite? Nós estamos clamando. Nós queremos ver o céu descer. Ver o céu descer. Ver o céu descer. Quais são os conflitos que você tem enfrentado? O que você tem visto pessoas enfrentar? Porque Jesus, quando via conflitos e dificuldades na vida das pessoas, Ele parava o que Ele estava fazendo e Ele curava, e Ele liberava uma palavra de provisão e Ele levantava as mãos para os céus e Ele reconhecia sempre: Senhor, papai, eu sei que Tu me ouves. Queridos, Deus te ouve. Deus te ouve. Deus te ouve. Deus te ouve. Diz comigo: Deus me ouve. Deus me ouve. Quais são os decretos que você precisa abrir a boca nessa noite e declarar restauração? Quais são os decretos que precisam ser liberados pela sua boca? Porque você viu, eu acabei de ler. A igreja é um grupo de pessoas chamado, escolhido e convocado. Chamado, escolhido e convocado. Não é os lá de fora que vão fazer isso. Somos nós que vamos fazer isso. Somos nós que vamos fazer isso. E que lá fora vai resplandecer na nossa comunidade, na nossa região. Amém? Você crê nisso? Você concorda com isso? Então nós vamos cantar novamente. E eu quero que você cante e que você comece a declarar: Senhor, sobre a vida do meu vizinho, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida financeira. Senhor, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, sobre a minha família que precisa de cura. Você é livre, este é o momento de nós decretar novas instruções. O céu vai tremer, o céu vai descer neste lugar e este lugar vai tremer. Porque você abriu a sua boca e se posicionou como filho.
uma vez queremos ver o céu descer e a terra clama, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer e a terra clama, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Espírito Santo de Deus, ministre em nós nessa noite, Senhor. Ministre em nós, Pai. Ministre em nós. Eu declaro corações abertos, corações humildes e desejosos, Senhor, por aprender através da Tua palavra. Mentes cativas, Senhor, a Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que Tu me dê, Senhor, expressão vocal para trazer tudo aquilo e exatamente o que o Senhor deseja ministrar para cada coração nessa noite, Pai. E eu declaro, Senhor, uma igreja ousada, destemida. Eu declaro, Senhor, uma igreja se levantando dentro dela e fora dela, Senhor, para proclamar o Teu evangelho. Pai, eu repreendo todo o espírito de intimidação, todo o espírito de intimidação que tenta, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. E eu declaro ousadia, declaro coragem, declaro amor e moderação através do Teu Espírito Santo. Pai, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é no céu. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Abrace 3 pessoas aí próximo de você. Depois você pode se assentar. Louvor, obrigada. Logo vocês voltam com fogo puro de Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, a igreja santa do Senhor, a noiva de Deus, ela não é composta por pessoas perfeitas, mas ela é composta por pessoas decididas a avançar, decididas a melhorar todos os dias, a ser transformadas, curadas e libertas todos os dias. Quem sabe você muitas vezes se culpa ou muitas vezes ouve vozes de condenação, tentando dizer: quem é você nessa situação ou na fila do pão? E o Senhor quer dizer para você: você é meu filho. Você é meu filho que eu salvei. Você é filho e filha de Deus. E você é chamado e convocado para algo novo, até que Ele venha. Sabe, queridos, a Bíblia não diz exatamente quando Jesus virá, mas a Bíblia, ela é composta e recheada de sinais, de profecias, de palavras. O Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus veio. E quando Jesus andou nessa terra, Ele apontou e disse: e eu voltarei. Ele ressuscitou no 3º dia. Mas nós estamos certos do grande dia que Ele virá nos buscar. E eu não sei vocês, mas eu tenho dito: Senhor, eu quero ser arrebatado. Eu não quero morrer, não. Eu quero subir. Eu tenho, de altura eu vou até uns metros, mas contigo eu vou até onde for. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, queridos. Nós já estamos em 2026, já se passaram quantos anos aí que Jesus morreu? Então, assim, se Deus disse, se a sua palavra revela, eu creio
E eu fico com a palavra. Mari, você sabe o dia, sabe o ano? Não sei. Mas a palavra em todo tempo diz para que nós estejamos prontos. Para que a cada dia a gente esteja um pouquinho mais pronto para esse grande dia. E que a gente não desperdice as oportunidades de estar um pouquinho mais pronto. Amém? Sabe, queridos, o arrebatamento, quando se fala sobre o arrebatamento, não é algo que nós devemos ter medo. É algo que nós devemos desejar. É algo que o nosso coração tem que estar desejoso. Eu me lembro há muitos anos atrás, a nossa filha mais velha, quando nós fomos para o Senhor, ela tinha uns 6 ou 7 anos, eu acho. Ela começou e ela tinha que fazer uma frase, um texto, e o texto dela foi: eu não quero morrer, eu quero subir para o céu com Jesus, eu vou ser arrebatada. E a professora nos chamou na escola. Ela estudava numa escola cristã, uma escola católica, mas a professora nos chamou, porque uma criança com 7, 8 anos estava falando sobre eu não quero morrer. E aí a gente explicou para ela: prof, é assim, e nós cremos no arrebatamento, e o desejo dela é que ela seja arrebatada, e nós cremos nisso. E até nessas oportunidades nós temos que estar prontos para ser boca de Deus. Hoje tem professoras que foram professoras das nossas filhas na presença do Senhor. E isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que a gente passou pelaquele caminho. Isso não é para nos orgulharmos, não, é para honrar a glória do Senhor Jesus. Porque nós cantamos aqui, nós não vamos duvidar, não vamos desistir e nem duvidar. E às vezes algumas situações podem vir e nos afrontar, e a gente pode cambalear e querer desistir e duvidar, mas não, a palavra diz: ficai firmes. Ficai firmes na presença do Senhor. Amém? E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar algo que Deus vem ministrando no meu coração. E o tema é: vinho novo para odres novos. Vinho significa a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Mas Mari, o Espírito Santo já não habita dentro de nós? Sim, ele habita. Mas como nós lemos aqui, não num templo silencioso ou oculto. Ele habita dentro de um ser vivo. Eu e você estamos vivos. Nós falamos, nós nos movemos. E esse Espírito que habita dentro de nós também fala e também deseja se mover. Mas nós precisamos estar em constante transformação. Porque fala vinho novo para odres novos. Odres são vasos. Quando a palavra fala em odres, ela está nos considerando como vasos, vasilhas. E olha só, todos os momentos que a palavra fala sobre vinho ou azeite, o problema nunca foi que faltou vinho ou faltou azeite, porque Deus sempre proveu. Mas aqui nós vamos falar sobre odres novos, porque em odres velhos o vinho novo não vai prestar, ele vai ferver e vai ficar. Vocês conhecem mais sobre produção de vinho do que eu, muitos aqui. Mas o que acontece? Nós precisamos estar atentos a isso. Como está o nosso coração para a nova estação, para as novas coisas que o Espírito Santo tem para nós. Para a nova fase, para o novo ciclo. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós como igreja já entramos num novo ciclo. Numa nova estação. E nessa nova estação o Senhor tem mais para mim e para você. Mas nós precisamos estar prontos. Precisamos estar como odres novos. Sabe, lá quando fala no Antigo Testamento sobre a viúva e o milagre do azeite, o azeite só parou de cair quando terminaram-se as vasilhas. O filho disse: mãe, não tem mais vasilhas. E então o azeite cessou.
Ali ela dependia de vasilhas dos vizinhos. Mas hoje, e aqui, sobre o que nós vamos falar, e nós vamos ler Lucas 5, 37 e 38, diz assim: e nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. Porque vai tendo a maturação daquele vinho e vai tendo a maturação daquele odre que era novo. Mas aquele vinho novo, quando ele chega naquele odre novo, não tem complicação. É para que a gente entenda de forma natural algo que é sobrenatural. Como está o seu coração? Como está a minha vida? Como eu tenho me movido através das direções que o Espírito Santo tem me trazido? Como tem sido a alegria que o meu corpo tem expresso, ou eu tenho expressado tristeza e rebeldia? Nós não estamos falando de homens aqui, nós estamos falando individualmente de cada um de nós e o Espírito Santo. Todas essas perguntas nós devemos nos fazer, mas não é responder para o nosso cônjuge ou para o pastor. Nós devemos estar alinhados com o Espírito, porque Ele faz uma varredura dentro de nós. Ele conhece, Ele esquadrinha o nosso coração. E do Senhor nós não escondemos nada. Não escondemos nada. Mas o quanto nós estamos desejosos a ser transformados. O processo dói, queridos. Dói sim. Mas é maravilhoso. Vai nos levar para uma nova fase. Para algo novo. O vinho novo, ele começa na nova aliança. E nós estamos numa aliança superior. Jesus veio. Jesus morreu na cruz. E a cruz nos mostra que nós estamos ligados aos céus, ligados ao Pai, mas ligados a quem está ao nosso redor também. Vertical e horizontal. Não ficou nada de fora. Hebreus 8:6 fala assim: mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é um mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Eu comecei aqui falando sobre o arrebatamento. Jesus virá. E está prestes, está nos últimos tempos, nos últimos dias. Jesus virá buscar a sua noiva, cheia de unção, preparada, que não adormeceu no caminho, que não adormeceu enquanto esperava. Quando fala das virgens, algumas delas terminou o azeite e elas quiseram, e quando o noivo veio, elas ficaram desesperadas. Cada culto, cada oração, cada manhã que você acorda e celebra o nome de Jesus, é para te aproximar um pouquinho mais da presença do Senhor, é para te encher um pouquinho mais de óleo, de unção, mesmo quando é uma palavra de correção e ajuste, porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E essas correções e ajustes, nós precisamos delas, para que a gente avance, para que a gente vá mais longe. Quantos aqui já viram um pneu de carro? Todos, né? Eu nunca troquei, mas os homens, quase toda a maioria deve ter trocado.
Se um parafuso ficar frouxo, ele vai se perder numa certa altura do caminho e criar um grande desastre. Sabe, queridos, nós temos que olhar para essas coisas naturais, olhar para o céu, olhar para essas coisas naturais e lembrar da palavra. Por quê? Porque o que é natural já não é mais natural, é tudo sobrenatural. Nós precisamos olhar para algo e algo precisa nos remeter aos céus, remeter à palavra de Deus. Isso é um processo de transformação, porque olha só, aqui, os próximos capítulos, parágrafos do livro, vai falar assim, ó. A igreja ela é feita de pessoas imperfeitas, sim, e muitos às vezes se afastam de um lugar dizendo: eu fui machucado na igreja, mas nunca será tanto quanto o mundo lá fora. Mara, então está dizendo, não, o livro está dizendo, e é verdade. Por quê? Porque se nós não buscarmos andar em maturidade e crescer dia após dia, a gente se torna aqueles bebês chorão, que se ofende com tudo, que chora por tudo, e que reclama por tudo, e que quando alguma coisa não é do nosso jeito, se emburra e vai para um canto. E Deus não nos chamou para isso. Deus deseja uma noiva, olha só, no mundo real, né, no normal, para alguém casar, precisa já ser adulto, maior de idade. Apesar de que hoje a gente vê tantas coisas, mas precisa ter maturidade. A palavra não diz que Deus está voltando que Jesus está voltando para buscar só as crianças. A palavra diz, quando Jesus estava na terra, deixai vir as minhas criancinhas. Mas quando fala do arrebatamento, ele está dizendo: eu vou buscar a minha noiva. E isso inclui também as crianças. Por isso que elas estão lá na igreja de crianças, no departamento infantil, aprendendo da palavra. Porque eles fazem parte dessa noiva, cada um no seu estágio, cada um num processo, cada um na sua fase. Mas o que não dá é para a gente permanecer naquela fase inicial de quando nós aceitamos a Cristo. Não dá para a gente ficar dando volta e não saindo do lugar. A palavra fala que há uma corrida, há uma jornada. Quantas vezes você vê alguém faleceu e botam lá: combati o bom combate? Porque aquela pessoa não parou. As pessoas estão tentando dizer: ele combateu, ele não parou. Correu a jornada dele. E nós estamos correndo a nossa jornada, ou a gente permanece emburrado no mesmo lugar? Nós precisamos nos autoavaliar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo, o vinho novo, a presença dele, fazer uma varredura e trazer à tona o que precisa ser alinhado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser curado. Eu não sei, queridos, mas o Senhor sabe. As faltas de perdão, as mágoas, o orgulho, o egoísmo, o ego. Sabe, esse livro tremendo, eu nem sei quantos capítulos eu li hoje, só faltam umas 2 páginas. E ele vai falando sobre a maturidade espiritual. E maturidade espiritual não é pelo tempo de anos que eu estou dentro da igreja, mas é pelo quanto eu estou no Espírito Santo, por o quanto eu me deixo ser envolvido, guiado e conduzido. E sabe como se resume isso, queridos? Obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. A gente gostando ou a gente não gostando. Obediência à palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto quando o pastor fala isso. Eu não gosto quando o ministro tal fala aquilo. Querido e querida, esses homens e mulheres de Deus apenas estão sendo instrumentos e vasos do Senhor para remeter a palavra dele. E o livro fala também o seguinte, olha só: julgue a palavra, não o profeta, não os ministros, mas julgue a palavra. E se o que está sendo ministrado sobre a sua vida está na palavra, fique com a palavra.
Fique com a palavra, porque a palavra vai te consertar, vai te alinhar, vai te ajustar. Sabe, queridos, logo que nós fomos para a presença do Senhor, a gente já está quase caminhando para 2 décadas, glória a Deus. E isso queimava no meu coração. Queimava no meu coração. E eu ia para a palavra, e vou até hoje. Vou para a palavra, vou para a palavra, vou para a palavra. Cara, isso aqui, tá falando aonde isso aqui? E hoje, quando a gente não sabe, porque às vezes não lembra tudo, tu bota lá no Google o trechinho e puf, ele não tá na palavra. Então, peraí, sou eu que preciso me consertar. Sou eu que estava andando fora dos trilhos. Sou eu que preciso me ajustar. Sou eu que preciso melhorar para ser odre novo. Para que o Senhor possa fazer em mim, através de mim, sobre mim, tudo aquilo que Ele deseja fazer. Nós lemos aqui, Ele nos chamou com um propósito. Ele nos incumbiu de algo. E eu preciso te dizer, se Ele nos chamou, nos incumbiu, nos convocou, no grande dia vai nos levar diante dEle e Ele vai nos perguntar: Samuel, o que eu pedi para te fazer, meu filho? Marilei, o que eu te pedi? Ele sabe o nosso nome. Sabe, queridos, esse é um culto de avivamento, mas avivamento não é só eloquência e tal. Avivamento é a gente ter o nosso coração muito alinhado na palavra e no Espírito, porque o Espírito Santo e a palavra se movem juntos. Se movem juntos. E Deus não quer que a gente se mova por qualquer vento, porque qualquer vento te destrói e te derruba. Mas quando você está alicerçado na palavra, na rocha verdadeira, pode vir qualquer vento que ele não vai te derrubar. Aleluia. Eu não sei vocês, mas meu coração fica doido com isso. Por quê? Porque ainda tem tempo. E o Senhor ainda deseja que mais coisas aconteçam. Que a gente viva, presencie e quem sabe até seja os envolvidos para ver milagres e maravilhas acontecerem da parte de Deus, através da sua boca. Através da sua boca, liberando decretos. Quais foram os decretos que você liberou para essa cidade nessa noite? Escolas sendo impactadas pela palavra de Deus, escolas sendo alcançadas pela palavra de Deus, adolescentes sendo impactados pela palavra de Deus, o fogo do Espírito queimando dentro deles, toda a intimidação caindo por terra, toda a intimidação que vem sobre órgãos públicos caindo por terra, a clareza de que as leis foram feitas em cima da grande lei. Todas as leis foram baseadas em cima da grande lei. Esse entendimento, queridos. A palavra diz que Jesus é o nosso advogado fiel. Ele é um juiz justo. E mesmo que você tenha que andar na contramão e o mundo diga que você está errado, fica tranquilo, porque aquele que te chamou vai te justificar. Ele é um juiz justo, Ele vai te justificar muito antes do que você imagina, muito antes do tempo. Aleluia! Aleluia! Lá em 2 Coríntios 5,17 a palavra fala: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Sabe, queridos, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, e tinha lido esse versículo, mas quando eu aprendi, quando eu vi esse versículo, quando esse versículo chegou no meu coração, no Rema, em Realidades da Nova Criação, eu nunca mais esqueci dele e de quem eu sou. Esse versículo, ele me resume. No Rema tem
no final do rema. Não é para apavorar, é maravilhoso, isso é top demais. Tem um período, tem a última matéria ministrando a palavra. E esse versículo, ele falou tanto comigo. E ele fala até hoje. Eu estou lendo ele e estou aqui, pronta para pedir para vocês, se vocês querem declarar sobre Flores da Cunha. Portanto, se Flores da Cunha é do Senhor Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Sabe? E esse versículo misturado com todas as matérias que eu aprendi, mas principalmente sobre família cristã que queima dentro de mim. E eu ministrei assim: uma família que está em Cristo, nova família é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E toda vez que o diabo tenta lançar sobre mim o passado, ou as dificuldades, ou as adversidades, o Espírito Santo diz: você sabe quem é. Você sabe quem é a sua família em Cristo. Você sabe quem você é no Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, e tudo isso, eu falei aqui, o Antigo Testamento, ele anunciava Jesus e anuncia tudo isso. Ezequiel 36, 26 ao 27 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o meu Espírito. E eu vou ler todo o trecho aqui. Um novo coração também vos darei, e um novo Espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu Espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. E o 28 diz assim: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Lá em Ezequiel falava sobre isso. E aqui em Coríntios, Paulo fala: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornam novas. Mari, mas então o meu coração já é novo. Queridos, o Espírito Santo vivificou o nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo, lá em Romanos 12 fala sobre a transformação da vossa mente. Porque o nosso coração, ele pode ser enganoso, ele pode se apegar às emoções e aos sentimentos, as mentiras que surgem do dia a dia, as dores que nós vivemos no passado. E nós precisamos da palavra, para quê? Para sermos ministrados e curados, para sermos ministrados e transformados. O processo de transformação, o processo de preparação da noiva que espera Cristo. Aleluia! Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Você está recebendo algo? Deus deseja que nesta noite você saia daqui com clareza, queridos. Porque olha só, toda nova fase, toda nova estação. Olha só, nossa igreja tem vários bebezinhos de colo, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E esses pais, essas famílias, quando receberam, eles tiveram que se preparar. Tem mulheres grávidas e é uma nova estação, mais mulheres grávidas em nome de Jesus, ventres férteis, casas abençoadas e prósperas, vivendo o que a palavra fala lá em Salmo 128. Aquele que teme ao Senhor terá em sua casa uma mulher como videira frutífera, e seus filhos serão como ramos de oliveira. Então seja próspero. Multiplicação é bíblica. Aleluia! Aleluia! Mas olha só, queridos, tem a fase da preparação, tem a fase de se preparar, de organizar as coisas. Tem os momentos que não são tão fáceis? Tem, mas tem a alegria,
Aquele bebezinho ali, ele nem fala, ele só mexe os olhinhos, a boquinha, mas tem uma alegria que brota, que jorra. É sobrenatural. A existência humana é sobrenatural. E nós somos chamados a viver esse sobrenatural de Deus em nossas vidas. Tirarei o coração de pedra. Quem sabe as lutas, as dificuldades, tudo que você viu e vivenciou na vida, foram fazendo com que seu coração fosse se endurecendo, se entristecendo, se esfriando. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é como um fogo ardente que vem aquecendo. Ele vem e vivifica. Ele vem e transforma. Ele vem e te prepara para a nova estação. Uma estação que será mais intensa, será mais profunda. Vou falar do carro aqui de novo. Quando a gente liga o carro, coloca na marcha, na primeira para arrancar, precisa fazer mais força. Depois passa para a segunda, para a terceira, mas de repente está em quarta, quinta aí, o carro está indo muito mais rápido, com muito menos esforço. Você está pronto para isso? É isso que Deus tem para as nossas vidas. Você vivendo muito mais coisas, avançando muito mais rápido, indo a muitos mais lugares. A palavra de Deus chegando a muito mais lugares através da sua boca. Há mesas preparadas para que você se assente. Mas você precisa começar a se mover. Precisa começar a se mover. Mesas onde você vai ser esperado e dali vai brotar um rio de água viva. O Espírito Santo como um rio de água viva vindo para fora. E o que você vai ter ali para falar? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Os feitos de Deus nos seus dias. A palavra de Deus. As manifestações do Espírito Santo. E ao invés daquela reunião ser simplesmente um jantar, ou se nos tempos atrás era para falar de um, de outro, do fulano, do beltrano, vai ser uma glória, vai ser a presença do Senhor operando ali, porque é para isso que eu e você fomos chamados, filhos de Deus, restauradores, transformadores, mas primeiro porque nós somos transformados. Não há impossível na presença do Senhor. Há lugares onde você passou e você foi envergonhado, e Deus vai te levar nesses mesmos lugares para que você seja curado e seja a boca de Deus para aquelas pessoas, seja profeta de Deus nas nações. Não é só sobre Flores da Cunha, não é só sobre as cidades regionais, é sobre nações que serão impactadas pela minha e a sua vida. Então não se acovarde. O espírito de intimidação o Senhor já arrancou deste lugar e já arrancou da sua vida também. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Eu não sei vocês, queridos, se vocês se alegram com isso, mas meu Deus, isso queima no meu coração, porque é real, é possível. O Senhor está nos dizendo, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e precisamos colocar o nosso coração. Sabe, queridos, tem uns ajustes que às vezes a gente não gostaria que fossem feitos. Tem umas coisas que às vezes a gente fica se retorcendo. Já aconteceu inúmeras vezes comigo, às vezes acontece ainda. Hoje já é um pouco mais fácil porque eu já aprendi a obedecer mais rápido. Tá bom, Senhor, tá bom. Mas quem sabe você esteja naquela fase de ficar questionando. Ah, Deus, eu não vou. Não, quem errou foi ele. Não, o errado foi ele. Não, ai Senhor, eu não quero viver isso. Eu não nasci para isso. Não, eu não quero assumir, não quero. Não, Senhor, eu não quero. E Deus está dizendo, eu te convoquei. 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 Vai aquecendo.
Vamos levantar, vamos aquecer. Eu te convoquei. Vamos. Começa a mexer teus pés assim, ó. Eu te convoquei. Vai acelerando. Eu te convoquei. Vai se aquecendo para não ter nenhuma condução, para não ter nenhuma luxação. Vai se aquecendo. Tira a mão do bolso, vai se aquecendo. Isso aí, vai mexendo o pescoço, vai mexendo a mão. Eu te convoquei. Enquanto você se move, eu te transformo. Enquanto você se move, eu faço rios de água viva se moverem em você. Eu te convoquei para uma grande missão. Eu te convoquei para um grande chamado. O louvor pode subir. Aleluia. Queridos, o vinho novo, o Espírito Santo de Deus não é uma emoção. É a presença real e verdadeira do Espírito Santo em nós. Aleluia. Não é uma emoção. Deus não se move por emoções. Deus se move por decretos. Sabe, queridos, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, antes disso, antes do seu pai e da sua mãe, antes de Deus pegar de um espermatozoide daquele homem, porque quem sabe você não conhece o seu pai, tenha dores do passado com o seu pai, e tudo bem, o Espírito Santo cura isso também. Ou quem sabe você não conhece a sua mãe, ou tenha mágoas com a sua mãe, mas ele escolheu do óvulo e do útero daquela mulher para carregar você. Mas antes disso acontecer, ele disse assim: façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. E aí ele disse assim, ele pegou os decretos. Marilei, Janice Stasiak, mais uns anos depois, da Costa, minha filha. Larissa, minha filha. Ivonete, minha filha. Daniel, minha filha. Teve um decreto dos céus. Sabe, quem sabe a sua mãe quis abortar. Quem sabe o seu pai até deu o dinheiro, pagou. Eu não sei da sua história, o Senhor sabe. Mas tinha um decreto. E esse decreto era de vida e não de morte. Tinha um decreto, tem um decreto sobre a minha e a sua vida. E hoje o Senhor nos chama para decretar novas coisas. Porque é possível aquele que crê. Porque é possível. Quem sabe hoje você precisa decretar algo sobre a sua vida. Eu não aceito mais permanecer naquela condição que eu estava, Senhor. Quando eu vim nessa noite para esse culto, eu estava numa condição, mas eu não aceito mais. Eu quero decretar o novo de Deus. Quem sabe você não sabe exatamente o que pedir. Declare o novo de Deus. O novo de Deus já basta e é suficiente. O novo de Deus já vai te surpreender num nível, de uma forma que você nem imagina. Coloque a mão na sua cabeça. Decrete: Senhor, eu cheguei aqui de um jeito, mas eu declaro sobre a minha vida. Eu declaro que eu saio daqui hoje sobre um decreto de viver as coisas novas de Deus, as coisas novas do céu sobre a minha vida. Eu não aceito mais permanecer na condição antiga. Eu não aceito mais permanecer da forma que eu vivia. Mas hoje eu passo a viver o novo de Deus no Espírito, nas minhas emoções, na minha alma, no meu corpo e em toda a minha vida. Nas minhas finanças eu declaro um decreto de provisão, de prosperidade, contas pagas, boletos pagos, minha casa nova chegando, os móveis novos chegando, carro novo chegando, empregos novos chegando, empresas novas chegando, sonhos saindo do papel. Eu declaro o novo de Deus se estabelecer
de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, queridos. Aleluia. E eu vou encerrar com isso. Sabe, queridos, a Bíblia, ela não diz que a manifestação é do homem, nem que a manifestação é do profeta, mas fala o seguinte: a manifestação do Espírito. Quem manifesta é Ele. Quem manifesta é Ele. E para que Ele possa se derramar de uma forma mais perfeita e completa, que nós estejamos e sejamos odres novos, para que Ele possa derramar o seu vinho novo, para que Ele possa derramar o seu vinho novo, e através de mim e de você, Ele possa realizar tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele deseja. Essa é uma noite de ativação. Essa é uma noite em que o Espírito Santo vai inquietar você durante essa noite, essa semana, porque não dá mais para permanecer como odre velho. O Senhor tem muitas coisas para a sua vida, para mim e para a sua vida. E você até vai se estranhar, porque vai gerar um desejo. Você vai dizer: pastor, eu não sei como fazer. E eu já vou te dizer de antemão, você pode também procurar o pastor, mas leia a palavra. Leia a palavra. Leia livros que vão te instruir. Ore e busque sim a instrução dos líderes, do teu pastor, dos teus líderes. Eu não estou entendendo muito bem. Continue orando, porque a manifestação é dele, e é ele que traz essa clareza. Amém? Agora feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito Santo que vive dentro de mim, que vive e habita dentro de mim. Obrigada porque em ti eu sou vivificado, sou transformado, sou curado. Obrigada por tudo que o Senhor ministrou nessa noite, Senhor. E eu creio, e eu desejo e quero viver esse novo tempo, essa nova estação, exatamente como o Senhor decretou quando me criou. Eu estou pronto para isso, Senhor. Eu estou pronto para essa nova estação, para essa nova fase. Eu sei que pode doer, eu sei que pode ser desafiador, mas eu sei que contigo tudo será possível. Eu estou pronta e eu quero avançar em ti, porque de todas as escolhas, a minha única escolha será sempre Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou
responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.